Tu conhece um filme chamado A Garota da Agulha? Esse filme de 2024, que foi co-escrito e dirigido aí por Magnus von Rohe, ele vai chegar ainda aos cinemas brasileiros, né, no dia 17 de janeiro, agora de 2025. E é mais um indicado ao Oscar 2025 na categoria Melhor Filme Internacional. O filme conta a história de Caroline, que é uma mulher que se vê aí encurralada, né, numa Dinamarca pós-guerra, pós-Primeira Guerra. E a Caroline, ela não sabe o paradeiro do marido dela, né, que foi lutar na guerra e tudo mais. Ela acaba se envolvendo com o chefe dela, da indústria têxtil, onde ela trabalha. Ela engravida e ela acaba aí terminando sem emprego, sem nada, né, devido a todas essas confusões. Ela se vê despejada do lugar onde ela mora, indo morar num cubículo, né, num quarto aí completamente desestruturado, e ela não sabe o que fazer da vida dela. A única ajuda que ela recebe é de uma desconhecida que se diz dona aí de um abrigo, né, para conseguir adoções, né, para os bebês que são deixados para trás por suas mães. E o filme, o diretor, né, ele se inspirou na história de Dagmar Overby para poder compor o personagem da Dagmar do filme, né, da Garota da Agulha. A Dagmar, que é essa que termina ajudando a Caroline, né? A Caroline é o personagem principal, central do filme, mas a Dagmar, ela também tem a sua total importância, até porque o filme se baseia em todas as atitudes da Dagmar, né? Para mostrar aí como as mulheres eram marginalizadas nessa época. E a Dagmar Overby, né, que é a inspiração do diretor para esse personagem, ela foi uma assassina super conhecida na Dinamarca, que em 1921 foi presa por matar 9 bebês, né? Ela assassinou 9 bebês, que foi, né, o que conseguiram aí provar, mas na realidade conta-se mais de 25. A Dagmar, ela se dizia cuidadora de bebês e ela recebia bebês de mães que não podiam de alguma forma cuidar dessas crianças, ou porque eram filhos de homens que já eram casados, ou porque elas não tinham dinheiro, ou porque elas estavam doentes. E aí a Dagmar terminava matando essas crianças, né? E quando o diretor ele foi escrever o livro em parceria com uma outra roteirista chamada Line, né? Eles acabaram pensando nessa história para compor esse personagem da Dagmar, justamente para mostrar aí uma sociedade que não dava apoio nenhum às mulheres, né? Numa pós-guerra, em que as mulheres e seus filhos eram extremamente marginalizados. Eles eram colocados totalmente à parte da sociedade, não tinham muito acesso à saúde, infraestrutura, a questão do dinheiro era muito, muito, muito escassa. Fora a rede de apoio, que eles não tinham nenhuma, né? Então as mulheres, elas concentravam toda a sua esperança na Dagmar, porque quem é que ia querer, né, numa situação pós-guerra, adotar uma criança? Então, para elas, a Dagmar era um último alívio, né? Porque já que ela se dizia que poderia acolher essas crianças e arranjar boas famílias, elas se inspiravam nisso, então doavam ali de bom grado as crianças para que elas pudessem ter um futuro melhor, né? Algo que elas sozinhas jamais conseguiriam achar. Então elas confiavam seus bebês a Dagmar, por achar que talvez eles pudessem ter aí um modo de sobreviver melhor. E o filme, ele é muito atual, apesar de contar aí, né, algo bem antigo. O diretor, ele quis justamente trazer um assunto que é muito falado até hoje, porque as pessoas adoram falar das mães, né, as mães que acabam botando seus filhos para adoção, abortando, fazendo seja lá o que for, mas ninguém quer ajudar, né, no final das contas, até porque uma criança dá muito, gera muito, onera muito gasto, onera muito tempo, muito trabalho, né, e quem é que quer ajudar, né? É muito raro aparecer um ali para dar uma mão, para conseguir entender sobre aquela mãe, mas falar, né? Criticar, existem vários. E o filme, ele foi feito exatamente para isso, para ser algo que ultrapassa o tempo. Ele é feito todo em preto e branco, justamente para criar um caos maior, né? Uma situação mais assim de horror. Tem uma música muito de tensão também, justamente para provar que o passado, né, sempre está presente até hoje, né? Reflete no presente.
e continua aí denotando os mesmos erros. O filme conta a história de Caroline, que ela era casada, mas o marido some durante a guerra, ela tenta até achar, mas não consegue. Ela acaba se envolvendo com o seu chefe, né, na indústria têxtil. Eles vivem aí uma paixão e tudo mais, ele promete mil coisas a ela, diz até que vai casar com ela e tudo mais. Ela engravida, mas a mãe dele não quer, né? Esse relacionamento termina mandando os dois terminarem, expulsa a Caroline da indústria. Ela acaba perdendo o lugar onde ela mora porque fica sem dinheiro, vai morar em um quartinho péssimo, né? E que tem uma gerente lá muito brava, né? Ela trata muito mal a Caroline. O marido dela reaparece, né, com o rosto deformado após a guerra, mas ela já não quer nada com ele, ela termina rejeitando ele, e ela fica lá vivendo no quartinho sem saber o que fazer. Um determinado dia ela termina ah, tendo a ideia de praticar um aborto, né? Ela pega uma agulha e ela vai até uma casa de banho, e quando ela tenta lá fazer o aborto, né, ela é acolhida pela Dagmar, que diz para ela que se começar a sangrar demais, ela precisa ir ao médico, e que depois ela procure ele quando ele nascer, né, que ela vai acolher e tudo mais. Então a Caroline ela leva a gravidez, ou ela termina fazendo as pazes com o marido, né, o marido está trabalhando num circo de horrores, ela vê aí, tem pena dele e tudo mais, ela termina acolhendo ele, só que quando o bebê nasce, ele termina ficando muito apegado, né, à criança, porque ele não ia poder ser pai mesmo, e ela não queria isso, ela queria doar a criança, ela não queria nenhum apego sobre essa criança, até porque ela não considerava a filha dela. E aí ela termina fugindo, né, e indo se instalar na casa da Dagmar. Lá a Dagmar recolhe a criança, né, diz que vai doar para uma família muito boa, muito bem de vida, e acolhe também a Caroline, né, diz que ela pode morar lá com elas, e em contrapartida ela vai amamentar a filhinha dela, a Irena, né, que é uma menina já grandinha, já tem aí seus 6 anos mais ou menos, e ela amamenta a Irena de vez em quando, ela consola, a menina dorme com a menina e tudo mais, e enquanto isso ela ajuda também a Dagmar na loja dela de doces e tudo, né? E o tempo vai passando, várias mulheres vão aparecendo, elas pagam uma certa quantia para a Dagmar arranjar esses locais, a Dagmar sempre recolhe as crianças, a Caroline passa até a ajudar ela, então ela sempre sai num determinado horário do dia para ir levar essas crianças para uma família, né? E volta sem as crianças, volta com o carrinho vazio. Até que um certo dia aparece um bebê que a Caroline se apega bastante, e a Dagmar, com pena, diz que ela pode cuidar dele durante um tempo. Só que a Caroline fica muito apegada ao menino, né? Acaba até deixando a filha da Dagmar, a Irena, de lado, e a Dagmar não gosta disso, ela leva o menino, né, diz que vai doar ele, que arranjou uma boa família. A Caroline decide seguir ela para saber o que ela vai fazer, e ela vê que a Dagmar simplesmente mata, né, sufocada, as crianças e joga num rio. E ela fica apavorada com aquilo, né? Ela fica muito revoltada, ela volta para casa, discute com ela acaba ficando doente, com febre e tudo. E o tempo passa, uma grande amiga da Caroline leva, né, uma conhecida dela lá para deixar um bebê. E a Caroline, sabendo do que vai acontecer, tenta proteger o bebê, mas a Dagmar não deixa, ela mata o bebê sufocado numa cena super, assim, que abala bastante a gente, né? E a irmã, depois, quando as meninas se arrependem, voltam para pegar o bebê, termina que a Dagmar não sabe o que fazer, porque ela já matou a criança, né? Então elas chamam a polícia, a Dagmar é presa, e a Caroline, ela vão a julgamento, né, e tudo mais. A Dagmar, ela é condenada, a Caroline, ela termina ficando livre, né, e tudo mais. Ela adota a Irena, ela vai buscar depois a Irena num abrigo, né, e passa a cuidar da menina aí, né, como uma forma de tentar aí proteger pelo menos a última criança, né, que ficou aí no meio delas. E é um filme que abala muita gente, né? A gente fica muito reflexivo porque tem cenas muito pesadas. E é mais uma dica do canal aqui para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima.